Olá, meus irmãos, paz eterna para vocês, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Meus irmãos, é um prazer estarmos mais uma vez juntos para compartilhar um tema nessa noite. Você que não é inscrito, inscreve aí no nosso canal, divulga essa mensagem, aperte a opção todas e também não esqueça do like, que é muito importante para que esse canal venha crescer. Quero agradecer você que tem chegado novo aí no nosso canal. É um prazer poder falar com vocês. Meu nome é Simar Rodrigues, sou aqui de Unamar, Cabo Frio, e é sempre um prazer falar com vocês. Então, hoje nós temos um tema aqui, um tema até meio polêmico, pelo nossos irmãos que prega 2 sementes, 3 sementes, mas nós vamos analisar o contexto bíblico, para que nós possamos entender realmente se essas homem celestial e homem carnal ou terreno, se realmente é isso mesmo que passaram para a gente. Nós vamos analisar alguns pontos nessa mensagem. E o tema que eu coloquei, homem terreno e homem celestial. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 47, que diz assim: o primeiro homem, sendo da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Então, primeiramente, que nós precisamos entender nesse texto que o nosso irmão Paulo, ele está afirmando que o primeiro homem era terreno, feito da terra. Então, ele era terreno. O segundo homem é do céu. O segundo homem seria o segundo Adão. Nenhum homem alcançou a vida eterna antes do juízo. Então, antes do juízo, antes que Jesus viesse, não tinha como nenhum homem alcançar o celestial, alcançar o corpo imortal, corpo espiritual. Quando falamos de homem celestial e homem terreno, geralmente hoje nossos irmãos veem na mente as 2 sementes. Existe um estudo aí que fala sobre as 2 sementes, e eu já analisei um pouco desse estudo, e tem pouca base para nós afirmarmos que esse homem terreno, ele e o espiritual seria 2 sementes. O que dá para a gente entender é que Deus, ele faz uma aliança com o povo, com 2 sementes, mas era a semente da fé e a semente da incredulidade. E nós vamos analisar. Marcos capítulo 10, versículo 28, Jesus diz assim: e Jesus respondeu: eu quero garantir-lhe que não há ninguém que, tendo abandonado lar, irmão, irmã, mãe, pai, filho ou propriedade, por amor de mim, para contar aos outros as boas novas, não receberá de volta 100 vezes mais lares, irmãos, irmãs, mãe, pai, filho e terras, com perseguição. Tudo isso será dele aqui na terra, e no mundo futuro terá a vida eterna. Então você pode observar que todos aqueles que viveram antes da cruz, antes do juízo, o que eles fizessem, eles não conseguiriam herdar a vida eterna, a imortalidade do Espírito, ou a conexão de volta para com Deus. Então todo esforço que ali foi colocado, nenhum gesto deles poderia herdar a vida eterna. Essa vida eterna não era depois da morte, era o reino de Cristo que estava chegando ali do ano 33 até no ano 70. Então esse reino estava chegando. João Batista anunciou esse reino, Cristo inaugurou ele, e depois foi destruído o reino velho, e Deus assentou no trono, reina pelo século dos séculos. Então hoje nós já estamos no reino. Eles herdaram. Pedro herdou,
Ele não herdou porque ele morreu, mas ele já vivia, reinava com Cristo. Hebreus capítulo 11, versículo 13, que diz assim: todos estes viveram pela fé e morreram sem jamais terem recebido tudo quanto Deus lhe prometeu, mas viram tudo que os esperavam adiante e ficaram contentes, pois concordavam que esta terra não era a sua verdadeira pátria, mas que ele era apenas estrangeiro e forasteiro nesta terra. E muito longe, verso 14, e muito logicamente, quando eles falavam assim, estava com os olhos fixos na sua verdadeira pátria, no céu. Todos aquela semente, uma da fé e outra da incredulidade, qual era a diferença do incrédulo para aqueles que tinham fé? Não tinha como as pessoas voltar para Deus, porque eles estavam afastados, havia uma barreira, uma desconexão com Deus. Então o homem ele não poderia mais ter esse corpo espiritual. Eles foram separados de Deus e eles começaram a invocar o nome do Senhor e crer naquelas promessas, ainda que eles não viam e nem tomaram posse, mas de longe eles entenderam que eles eram peregrinos naquela terra e que Deus tinha algo melhor para eles. Eles esperavam alcançar essa pátria, hoje a qual nós já vivemos nela, que é isento dessa morte. Gênesis capítulo 2, versículo 7, que diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. Então o homem se tornou alma vivente. Cristo não era só alma vivente, mas ele é um espírito vivificante. Então o primeiro Adão, ele foi feito alma vivente. Qual é a diferença de alma vivente e espírito vivificante? Porque Adão, ele não tinha esse espírito, que ele foi feito da matéria, Deus soprou nele o fôlego de vida, mas depois ia vir o celestial, que era Cristo. Adão era natural. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 47, vamos ver aqui. O primeiro homem, sendo da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Então Adão era do céu ou era da terra? Adão veio do céu para ser formado na terra? Não. Ele era da terra, foi formado da terra. Ou ele era o homem natural. Agora Cristo não, o segundo homem, ele veio do céu. Versículo 48. Qual o terreno, tais também os terrenos. Se Adão era terreno, todos que foram formados de Adão eram terreno. Porque a Bíblia diz que de um homem Deus fez todos terrenos. E qual os celestiais, tais também os celestiais. E o fato muito interessante é o versículo 49. Preste bem atenção a essa tradução, a minha NVI. E assim como trouxemos a imagem do terreno, Paulo está expressando para os irmãos que assim como trouxemos a imagem do terreno, traremos a imagem de Adão, assim como nós trouxemos a imagem de Adão do terreno, traremos
também a imagem do celestial. Então não havia homem celestial antes do juízo, antes do fim dos tempos. Havia uma promessa. Aqueles que acreditavam viviam pela fé, já tendo a realidade pela fé, mas eles não alcançaram. Eles viveram como peregrino, creram nas promessas de Deus, viram de longe essa cidade, um isento da morte espiritual, mas eles não eram espiritual. Eles viviam pela fé. Enquanto os outros não tinham fé, viviam uma vida natural. Então era a fé e a incredulidade. Qual era a diferença? Que um entendeu, outros não. Mas não havia diferença para eles, entre Deus e eles. Um não entendeu, ele lutava contra a fé daqueles outros, e ninguém viu nada. A fé é um firme fundamento das coisas que você não vê, mas é a prova daquilo que espera. Ninguém viu nada, eles viveram pela fé. Então Paulo é bem claro e diz, assim como trouxemos eu trouxe uma laranja, agora traremos futuro uma maçã. Então Paulo, assim como trouxemos a imagem do terreno, traremos futuro deles. Para nós não, isso já é a realidade. Traremos a imagem do celestial. Então, antes do juízo, meus irmãos, não havia a imagem celestial. Eles foram separados de Deus. E agora, com a vinda do segundo Adão, que iria vindo dando vida a essa galera quando cresce, eles seriam salvos em esperança, e nos últimos dias, realmente ele seria transformado nesse corpo celestial, tomava conta deles depois do juízo final. Nenhum esforço humano traria a imagem do celestial. Meus irmãos, não confunda bondade, fé, mansidão, domínio próprio com a imagem do celestial. Todos aqueles que viveram antes da cruz, antes do juízo, eles não trouxeram a imagem do celestial, trouxeram os atributos de Deus, que era bondade, amor, mansidão. Tudo isso eles poderiam manifestar, os atributos de Deus, mas agora a imagem do celestial eles não trouxeram antes do juízo final. Nenhum esforço humano traria essa vida de volta. Precisava de um resgatador. Lucas capítulo 17, versículo 10 diz assim: assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizeis, somos servos inúteis, fizemos somente o que devíamos fazer. Então ninguém poderia alcançar o estado eterno com as suas forças, com seus méritos. Eles poderiam fazer o que quiser, mas eles não trariam a imagem de Cristo, traria a bondade, os atributos que eles poderiam compartilhar no mundo, no dia a dia. Qual era o privilégio de Adão? Qual era o privilégio de Adão? Adão, se ele não comesse, ele morria. Se ele não bebesse, morria também. Adão cuidava dos animais. O paraíso você pode observar que era na terra, mas era um lugar separado que Deus proporcionou para que Adão cuidasse daquele lugar separado. Adão morava no jardim e era visitado por Deus 2 vezes no dia. Então qual era o privilégio de Adão? No paraíso havia tribulação? Havia. Havia cobiça? Havia. Porque como alguém vai sofrer a consequência da desobediência sem primeiro não ter cobiça? Primeiramente eles cobiçaram a árvore, a fruta, queira você entender.
Então eles não estavam em um lugar perfeito, porque eles poderiam estar num lugar perfeito, mas eles não eram perfeitos. Porque se havia cobiça neles, então eles não eram perfeitos. Qual era o privilégio deles? Era que tinha do bom, do melhor, cuidava do jardim de Deus e era visitado 2 vezes por dia. E quando Deus não estava? Deus não estava com ele ali, estava de longe. Mas hoje, qual é o privilégio de Adão para o nosso hoje? O nosso privilégio hoje, meus irmãos, para mim, para você que entende a escatologia consumada e a obra que já foi completa, nosso privilégio hoje, para aqueles que têm mente iluminada, é melhor do que o de Adão. Ah, é? É. Porque Deus hoje, Ele não visita. Nós somos a morada do Deus eterno. Às vezes nós vivemos mais na carne do que no espírito. Mas Adão não era a morada de Deus. Nós somos morada eterna de Deus. A diferença está aí. Então faça da sua vida realmente um instrumento nas mãos do Criador. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 45, diz assim: a Escritura nos dizem que o primeiro homem, Adão, recebeu um corpo humano, natural. Mas o último Adão é mais do que isso, pois ele é espírito vivificante. Queira os irmãos ou não, alguns dizem que Adão era terreno e Eva era celestial. Não tem base bíblica para isso, irmão. Nasceria da semente da mulher alguém que iria levar a promessa até a vinda de Cristo, até a manifestação. Sempre 2 sementes brigando, uma que manifestava a fé e outra que manifestava a incredulidade. Agora não podemos colocar nesse texto, esse aqui é celestial, esse não. Não havia ninguém depois da queda que traria a imagem do celestial. Poderia ser o santo que for, não adiantava, porque bem verdade que Paulo diz, as Escrituras diz, pois ele é Espírito, Cristo é o Espírito vivificante, que daria vida para aqueles que crescem nele. Versículo 46. Nós temos, primeiramente, este corpo humano, e mais tarde Deus nos dará corpos espiritual. Todos aqueles que sofreram a ação de Adão, todos eles tinham apenas corpos terrenos. Eles não trariam a imagem de Cristo, eles poderiam manifestar a imagem de Cristo pelo amor, pela bondade, mas trazer a imagem não, porque senão esses versículos é mentiroso. O verso 47. O primeiro homem foi feito do pó da terra, mas o segundo homem veio do céu. Olha a diferença, o primeiro homem foi feito da matéria. O segundo homem veio do céu. Versículo 48. Todo ser humano tem um corpo terreno, mas todos quanto passaram a pertencer a Cristo terão um corpo celestial. Paulo estava expressando, meus irmãos, essa mensagem não para nós hoje no século 21. Era uma promessa que nos últimos dias Deus transformaria aqueles corpos derrotados em corpos espiritual. Fisicamente não. Deus iria dar eles um corpo espiritual, isento da morte. Versículo 49. Tal como cada um de nós tem agora um corpo igual ao de Adão, assim também algum dia teremos um corpo igual ao de Cristo. Então eles, meus irmãos,
Até o presente momento que Paulo estava escrevendo essa carta para os Coríntios, eles não traziam a imagem de Cristo, eles traziam a imagem de Adão. Mas aqueles que viveram pela fé, antes que a manifestação de Cristo fosse ali, eles trazia naquele corpo derrotado de Adão, mas a bondade de Deus manifestando naquele corpo pela fé. Mas eles não eram celestial até aquele presente momento. Eles estavam isentos da glória de Deus. Eles poderiam fazer tudo, mas eles não tinham o corpo celestial. Eles eram natural. Mas muitos viveram pela fé. Como se daria isso? Como eles se transformariam em um corpo espiritual? Meus irmãos, corpo espiritual não quer dizer que essa matéria aqui iria se tornar um corpo espiritual. O espiritual é o que vinha naquela pessoa e eles deixavam agora de ser um corpo mortal. Espiritualmente, ele estava isento da morte. E como iria acontecer isso? Paulo estava explicando para nossos irmãos. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 50, diz assim: digo-lhe isto, meus irmãos, um corpo terreno feito de carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Este nosso corpo, mortais, não pode herdar o que é mortal, o que é imortal, perdão. Eis que eu lhe estou contando este segredo maravilhoso. Nem todos morreremos. Então Paulo está afirmando que nem todos morreremos. Eles lá, no ano 60, 65. Nem todos morreremos, porém todos seremos transformados. Qual era a transformação? De um corpo natural para um corpo espiritual, ou eles iriam receber um corpo espiritual dentro desse corpo isento da morte? Porque carne e sangue não herdaria o reino. Então o que herdaria? Era aquele espírito que Cristo iria dar vida para eles, que iria herdar a vida eterna. A promessa do resgate. Então agora o profeta Oséias, ele tinha profetizado e Paulo estava trazendo a memória dos Coríntios. Oséias capítulo 13, versículo 12, que diz assim: os pecados de Israel foram anotados, as suas maldades foram guardadas para o dia do castigo. Então, esse dia do castigo era para quem? Era para o mundo todo, igual a liderança prega hoje? Ou era um castigo para a nação de Israel e quem tivesse a sua volta? Verso 13. Um novo nascimento foi oferecido a Israel, mas ele é como uma criança que se recusa a nascer, como ele é teimoso, como é insensato. Por que quando Jesus encontra Nicodemos, ou Nicodemos encontra Jesus, a promessa era para Israel para que eles nascessem de novo, nascer da água e do Espírito, não nascer do ventre da mãe. Então Nicodemos encontra Jesus e diz: o que eu faço para me herdar a vida eterna? E Nicodemos, Jesus falou assim: olha, necessário é nascer de novo. E o profeta Oséias estava trazendo a memória deles. Eles eram teimosos como criança, teimoso, rebelde. Será que eles iriam acordar? Será que eles iriam nascer para Deus? Porque o primeiro nascimento foi em Adão.
Adão era terreno. Agora, com a mensagem de Cristo, eles precisavam nascer para Deus. Versículo 14. Será que eu os resgatarei do poder da sepultura? Então, irmão, será que Deus iria resgatar ele do poder da sepultura ou era do poder do inferno, igual muitos colocam hoje? As portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. Aqui Oséias está dizendo que era a porta da sepultura. Pagarei um preço para livrá-lo da morte. Ó morte, onde está a sua praga? Onde está, ó morte, a sua destruição? Eu não terei mais compaixão deste povo. Então, Oséias já estava escrevendo para a nação de Israel que Deus iria pagar um alto preço. Ele iria pagar um resgate. Mas para essas pessoas ser salvas no ano 70, daquela tribulação, do juízo que viria em Jerusalém, eles precisavam nascer de novo. Não é para hoje, meus irmãos. Não existe resgate para hoje. Resgate hoje é só na mente, é metanoia. Para você entender realmente o que foi feito lá nesse período. Nós já nascemos no reino. Não existe uma sepultura, um inferno nos esperando. Existe um reino para ser desfrutado. Enquanto as pessoas hoje buscam o reino, eu e a minha família entendemos que nós precisamos viver nesse reino. E aqueles também que interessam por essa mensagem, com certeza vai viver esse reino. O que é esse reino, Simar? Romanos 14, 17. Se não me falha a memória. O reino de Deus não é comida e nem bebida. É paz, alegria e gozo no Espírito Santo. Esse é o reino. Versículo 15. Israel foi chamado o mais rico dos filhos de Jacó. Mas o vento leste que o Senhor mandou do deserto vai soprar sobre ele, e a sua fonte falhará, e o seu poço secará. Todas as riquezas serão saqueadas e levadas embora. Então, quando Jesus chega ali em Jerusalém, ele olha a situação daquela cidade e entende o que estava escrito na lei. Porque ele chorou, ele lembra que Oséias disse que eles foram chamados um povo mais rico da face da terra. Mas o vento soprou e eles ficariam pobres e eles seriam levados daquela cidade e a sua riqueza seria espalhada. E Jesus, quando olha para Jerusalém, ele diz: ó Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar os seus filhos como uma galinha junta os seus pintinhos debaixo da sua asa, mas vocês não entenderam, não deram crédito o tempo da minha visitação. Vocês não acordaram, vocês não nasceram de novo, mas vocês vão ser destruídos e vão ser levados a cativo, e eles vão saquear os seus bens. É o que Oséias estava profetizando. Versículo 16. O povo de Samaria vai carregar sua culpa, porque se revoltou contra Deus. Seus habitantes serão mortos pelos soldados, olha, invasores. Qual era esse soldado invasores que Jesus estava dizendo? Que para eles prestar atenção, para eles ver o sinal da vinda de Cristo, porque Jerusalém seria sitiada. Quem estivesse dentro de Jerusalém não escapava, porque os soldados invasores seriam levado para outras nações, fora 1.100.000 judeus que foi mortos dentro de Jerusalém pelos soldados invasores. As criancinhas serão jogadas violentamente ao chão, e as mulheres grávidas serão
aberta ao meio pela espada. Por que Jesus falou, ai das grávidas daquele dia? Porque as mulheres seriam cortadas pelo meio. O soldado romano tinha essa maldade. As mulheres grávidas, com uma espadada só, ele matava 2 pessoas. E Jesus sempre quis alertar eles desse juízo que Deus traria sobre Jerusalém. Infelizmente hoje, a massa hoje acredita que esse juízo vai vir um tempo futuro e ele esquece de viver o presente. O passado não tem jeito mesmo de viver e eles querem botar lá no futuro. Meu irmão, viva hoje. O futuro não te pertence e o passado nunca volta mais. Então aproveite o reino de Deus, desfruta da bondade dele. Paulo repete lá em Corinto, meus irmãos. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 54, Paulo vai repetir aquilo que Oséias tinha falado com outras palavras. Assim, quando o que é corruptível se revestir do que é incorruptível, e o que é mortal se revestir do que é imortal, então finalmente se tornará verdadeira esta escritura. O que Paulo tinha em mente? A escritura de Oséias. A morte foi tragada na vitória. Qual era a vitória? O resgate que Deus pagou por eles. O versículo 55. Mesmo que está escrito lá em Oséias, ó morte, onde está a sua vitória ou a sua praga, lá em Oséias? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Aquilo que mata. Versículo 56. O aguilhão que causa morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Então o aguilhão que causava morte era o pecado, o aguilhão. E o que dava força, essa ferramenta para matar? Era a lei. E onde não tem lei, está morta a morte. Versículo 57. Como agradecemos a Deus por tudo isso, e Ele que nos fez vitorioso por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Versículo 58. Portanto, meus queridos irmãos, já que é certa a vitória futura, Paulo estava profetizando. Ele não sabia o dia nem a hora, mas ele sabia que o tempo era futuro, mas não 2000 anos, porque ele escreveu que o tempo do fim estava aproximando. Seja forte e firme, sempre dedicado ao trabalho do Senhor, pois vocês sabem que nada do que vocês fazem para o Senhor é inútil. Então hoje, como é que nós vamos aplicar, meus irmãos, essas verdades nas nossas vidas? Paulo está escrevendo para nós? Não. Serve para nós, serve como base daquilo que foi feito, aonde a morte foi morta, o resgate foi feito, e Cristo veio e transformou, arrebatou eles da morte de Adão, no ano 70 para a vida em Cristo. Então todos aqueles que nasceram de Adão, eles não traziam a imagem do celestial. Quando isso aconteceu, quando Cristo é morto e ressuscitado ali, aqueles que crescem em Cristo, eles ressuscitavam primeiro, ressuscitavam o quê? Fisicamente, espiritualmente ou dentro de uma promessa já que Cristo prometeu para eles. Eles ressuscitavam no entendimento, eles acreditavam que Cristo era o Salvador, pela fé eles foram salvos, mas pela fé.
Mas literalmente eles receberam um novo corpo? Não. Paulo diz, em esperança nós fomos salvos. Eles foram salvos no sacrifício de Cristo, mas eles precisavam perseverar até o fim. E no fim, no juízo final, Cristo iria vir, iria arrebatar totalmente eles daquelas condições de morte de Adão. E o que mantinha eles mortos naquelas condições? A lei, porque estava de pé. Mas ele já tinha sido salvo pela fé em Cristo, pelo sacrifício, mas isso foi a primeira parcela. Cristo disse que depois ele voltaria e realmente resgataria totalmente aquele povo, iria trazer um juízo em Jerusalém, e dali para frente, eis que ele fazia novo todas as coisas. Então, meus irmãos, quando eu e você nascemos, nós já nascemos num mundo novo. Mas, infelizmente, muitos não acreditam e torcem essas verdades. A verdade é essa, meu irmão. E Simão, o que eu faço para me ser salvo? Você não precisa fazer nada para você ser salvo, porque você já é um salvo. E eu vou continuar do jeito que eu estou, então eu posso isso, posso aquilo. Nosso irmão Paulo, meus irmãos, diz que ele podia todas as coisas. Você pode tudo. Pode ser preso, pode ser condenado, pode ser morto. Mas isso tudo te convém? Então, evangelho, meus irmãos, é para mente iluminada. É para a pessoa que realmente entende o sacrifício de Cristo, entende o estado eterno que nós estamos hoje e viva. O que eu tenho que fazer? Eu vou te dar dois conselhos. Ame a Deus em primeiro lugar e o próximo como a ti mesmo. O que eu faço então, Simã, para me ser salvo? Você não precisa fazer nada para você ser salvo. Você já é um salvo. Porque você nasceu num mundo novo. Quer dar a vida eterna? Não. Quer viver a vida eterna? Porque nós já somos isentos da morte espiritual. Morte física, meu irmão, não tem jeito. Do pó nós viemos e do pó nós vamos retornar. Mas esse Espírito que mora em mim, que está com Deus, esse já é eterno. Paulo diz que a morte reinou. De Adão até Moisés, até o templo lá, o templo da lei. Quando a lei é destruída, a morte acabou. Então o que eu faço, Simã, para me viver o reino? Quer viver o reino, meus irmãos? Eu vou te dar dois conselhos. Ame a Deus em primeiro lugar. E o próximo, ame como você mesmo, como você se ama. E com certeza você vai viver o reino de Deus aqui na terra. E depois, eternidade é outra coisa, aí é só com Deus. Melhor noite, um abraço, paz eterna.